preparar o portfólio com as mãos e os olhos na natureza? Vejam, a criança do grupo 4 recebe 2 portfólios agora no segundo semestre, mas o primeiro que ela vai utilizar é este daqui. Portanto, nós vamos preparar o primeiro portfólio que será utilizado pela criança, tá certo? Você já destacou todos os itens necessários para essa composição? Veja, se for necessário, você pode consultar a listagem desses itens que nós aplicamos nessa apresentação. Além dos itens, é necessário cola líquida ou então cola em bastão, e também uma outra preparação necessária é a aplicação das dobras nas peças, de acordo com a indicação dos vincos, que são essas marcas que nós aplicamos em cada uma das peças. Então, se você ainda não aplicou essa dobradura, eu sugiro que você faça uma pausa no vídeo para poder aplicar as dobras nas áreas indicadas, porque isso vai facilitar bastante a montagem do portfólio, tá certo? Muito bem, então vamos iniciar a preparação do portfólio com as mãos e os olhos na natureza. Essa primeira parte do portfólio é destinada à identificação, portanto, cada criança vai personalizar o seu portfólio à sua maneira. Ela vai registrar o nome nessa área e depois, neste espaço, colar adesivos e outras figuras que ela desejar para compor então a abertura do seu portfólio. No entanto, todas essas propostas devem ser realizadas no momento oportuno, de acordo com os encaminhamentos evidenciados no livro de experiências. Então, para este momento de preparação, nesta primeira parte do portfólio, nós não vamos precisar incorporar nenhum elemento, tá certo? Vamos então à segunda parte do portfólio? É essa daqui. Aqui, a criança vai colar 2 envelopes para receber alguns registros de algumas brincadeiras realizadas com água e depois o segundo elemento, o segundo bolso que nós vamos incorporar aqui, receberá alguns cartões de registros de alguns experimentos de água saborizada que a criança vai elaborar com algumas indicações presentes no livro de experiências. Então, para este momento de preparação, nós já vamos incorporar esses 2 bolsos e as suas devidas abas de fechamento para evitar que os cartões caiam depois de guardados aqui dentro, tá certo? Vejam só, os 2 bolsos que devemos colar são esses aqui. Olha, água para brincar e água para saborear. São esses 2 que nós iremos incorporar aqui na parte 2 do portfólio. Vamos iniciar com este bolso aqui. Olha, eu já deixei colocada a aba de travamento para vocês perceberem como ela se encaixa aqui no bolso, mas nós vamos iniciar a colagem por meio da colagem do bolso. Olha só, este bolso tem 3 abas e nelas a gente aplicou a palavra cole. Esse é um indício bem importante para você observar nessa peça e nas demais também. A cola só deve ser passada nessas abas que apresentam a palavra cole, porque em algumas abas não é necessário, não deve ser passada cola, então fiquem atentos a essa aplicação da palavra cole, tá bom? Então passem cola nessas 3 abas deste bolso, água para brincar, e depois de efetuar a passagem da cola, vocês podem fazer a devida colagem aqui nesta área do portfólio, tá certo? Depois que o bolso já estiver devidamente colado, aí nós vamos colar também a aba de travamento. É ela que vai permitir que os cartões não fiquem caindo do bolso, tá certo? Vejam só, ele tem uma aba que também deve ser devidamente dobrada e é nessa aba que nós devemos passar a cola em toda a extensão, tá certo? E então efetuar a colagem aqui na área superior do envelope, no espaço indicado para isso, de modo que a aba se encaixe direitinho no envelope e assim ele fica bastante prático de ser utilizado pela criança. Agora vamos ao segundo bolso desta mesma parte. É esse daqui, que também tem a sua devida aba de travamento. Vamos iniciar com a colagem do bolso, tá bom? Antes de efetuar a colagem, é importante que vocês destaquem essa parte interna. Estão vendo ali? Essa parte interna já recebeu o devido picote. Então, destaquem esse miolo do bolso e essa parte pode ser descartada,
Assim, os cartões que serão acomodados aqui dentro poderão ser visualizados pela criança, tá certo? Feito esse destaque e devidamente com as abas dobradas, então você deve passar cola novamente nessas 3 abas e então efetuar a colagem no espaço previsto para isso aqui no portfólio, tá certo? E da mesma forma, a aba de travamento, olha só, ela tem uma aba superior que deve ser dobrada e é nela que a gente vai passar cola e realizar a colagem aqui no portfólio. Assim, a aba se encaixa no envelope, impedindo que os cartões caiam depois de acomodados ali dentro pela criança, tá bom? Muito bem, fizemos a colagem já destes envelopes, vamos para a parte 3 do nosso portfólio. Olha só. Água para cuidar da saúde. Então é nessa parte que a criança vai colar vários elementos, adesivos, cartões, registros vários que vão levar a criança a refletir sobre a utilização da água para a nossa saúde, para cuidar da nossa saúde. Mas todos esses encaminhamentos aqui devem ser realizados à medida que as propostas são sugeridas no livro de experiências, tá certo? Neste momento de preparação do portfólio, nós só iremos colar uma específica aba aqui nessa parte 3 do portfólio. É esta aba que apresenta uma parte de ilustração de uma pia. Aqui nós temos a ilustração de uma pia, tá certo? Vejam, ela tem uma indicação de área de colagem e a peça que deve ser incorporada também apresenta uma área de colagem. Vejam, a aba que nós temos aqui feita por meio de uma dobra apresenta a palavra cole. E é nessa área que você deve, então, efetuar a cola aqui. E, então, efetua a colagem no portfólio, de modo que, vejam, é possível compor a pia com água, então a pia cheia de água, e depois, quando a aba é virada para o outro lado, a pia parece vazia, sem água. Então, fique atento ao posicionamento dessa aba, de modo que faça essa combinação. A pia devidamente vazia e quando virada para o outro lado, a pia cheia de água, tá certo? Muito bem, vamos ao próximo item, a próxima parte do nosso portfólio. A parte 4 apresenta 2 áreas de registros. Na primeira, a criança vai realizar vários encaminhamentos que, por meio de uma brincadeira, ela vai compor os diferentes algarismos utilizando pedras. E os cartões que apresentam essa composição para ela se inspirar serão guardados neste envelope aqui. Então, nós já vamos preparar o envelope para deixar essa parte do portfólio também preparada para a sua criança utilizar. O envelope é este aqui, denominado Números da Natureza. Veja, é um envelope, um bolso que apresenta também trava de fechamento, tá certo? Então, vamos iniciar pelo bolso. Basta passar cola nessas 3 áreas indicadas e efetuar a colagem na área prevista aqui no portfólio. E da mesma forma, a trava, que fecha o envelope, também ela tem uma aba superior que deve ser devidamente dobrada e é nela que a gente vai passar cola para efetuar a colagem no portfólio. Assim, a aba vai se encaixar devidamente no bolso, evitando que os cartões caiam depois de acomodados ali pela criança, tá certo? E ainda nesta parte do portfólio, nós temos a caixa da terra. Nessa proposta, também evidenciada, todo o encaminhamento evidenciado no livro de experiências, vai gerar várias observações de elementos variados da natureza. E à medida que a criança realiza a observação, ela realiza registros aqui em cada uma dessas áreas da caixa da terra do portfólio. Bom, cada uma dessas áreas será fechada, tampada, por uma aba como essa, que você já deve ter destacado do material de apoio. São 9 abas que serão encaixadas aqui, permitindo que a criança observe o desenho feito e depois feche a caixa no mundo de faz de conta, né? Nessa brincadeira de faz de conta, ela vai fechando então cada uma das abas
e assim preservando o desenho que estará feito ali na área correspondente, no espaço específico para o desenho. Então, essas 9 abas devem ser aqui devidamente coladas. Veja, para a colagem é essencial que vocês tenham feito a dobra na parte superior, onde há a palavra cole. Então, é nessa área, nessa parte da abinha que a gente vai passar cola e então efetuar a devida colagem aqui em cada uma dessas áreas da caixa da terra, tá certo? Então, as 9 áreas devem ser elaboradas também, de modo que todas essas abas fechem a caixa da terra e permitam que os desenhos que a criança elaborou fiquem devidamente guardados nessa caixinha simulada aqui no portfólio dela. Tá certo? Então, só lembrem-se de efetuar a dobra da aba onde vocês irão passar cola. Isso é fundamental para garantir esse movimento de abrir e fechar de cada uma dessas cartelas, dessas tampinhas, tá bom? Muito bem, e agora vamos a esta parte, a parte 5 do nosso portfólio. Aqui estão previstos vários registros. Boa parte deles serão realizados por meio dos encaminhamentos previstos no livro de experiências. Por exemplo, aqui nessa ilustração de árvore, a criança vai realizar alguns registros e depois incorporar algumas copas de árvore para representar frutas que as árvores nos propiciam. Agora, aqui a criança vai colar um envelope para guardar explorações que ela fez da textura do tronco de árvores e também de folhas, formatos de folhas, então ela vai incorporar aqui neste envelope. E depois nessa área, a criança vai realizar uma brincadeira em que ela cuida da natureza selecionando os resíduos nas lixeiras correspondentes. Então, há duas partes desses registros que nós já iremos incorporar aqui, tá certo? São esse envelope para colagem da frotagem das folhas e das formas e das texturas que a criança encontrar na natureza. É este envelope aqui. Então, basta passar cola nas abas devidas e então efetuar a colagem nesta área aqui, certo? Com relação à coleta seletiva dos resíduos, são esses cartões aqui que serão incorporados ao portfólio neste momento de preparação. Notem que as lixeiras apresentam cores específicas e essas mesmas cores estão evidentes aqui no portfólio também. Então, é nesta ordem que os cartões devem ser colados, ok? Para a colagem, é fundamental que vocês já tenham feito o destaque dessas linhas pontilhadas, picotadas, tá certo? Em todos eles. Isso vai favorecer a manipulação que a gente deseja que ocorra aqui no portfólio. Bom, além do destaque das linhas picotadas, também a aba deve ser dobrada, porque é nela que nós iremos passar cola e então efetuar a colagem aqui no portfólio. Como eu falei, a importância da dobra garante esse movimento aqui, de abrir e fechar de cada uma dessas abinhas das lixeiras seletivas, tá certo? Então, os 2 cartões incorporados aqui nas devidas áreas, demarcadas pelas cores correspondentes das lixeiras, tá certo? E por fim, na parte 6 do nosso portfólio, fazendo a feira. Essa parte vai registrar uma brincadeira que a criança vai realizar e, como forma de registro, ela vai selecionar algumas imagens de frutas, legumes e verduras que ela aprecia para incorporar aqui no portfólio. E para incorporar essas imagens, ela vai compor uma cesta de feira, olha só. Você já deve ter destacado este cartão do material de apoio e ter percebido que as abas são especiais, elas apresentam bastante picotes. Então, destaque esses picotes de modo que as dobras permitam uma adequação do formato da cesta, tá bom? E nessas abas todas você deve passar cola
para efetuar a colagem da cesta aqui no portfólio. E assim a criança poderá guardar as figuras de elementos de feira que ela saboreia, então ela vai incorporar aqui. A área inferior é destinada à personalização do portfólio pela turma. São várias possibilidades e a nossa intenção é que a turma toda, o grupo de crianças, eleja um registro relacionado ao tema que gostariam de incorporar aqui ao portfólio à sua maneira. Então eu tenho certeza que o professor irá orientar uma boa discussão em torno disso para que a turma decida um registro especial para finalizar, portanto, o portfólio. E depois que o portfólio estiver pronto, a criança poderá utilizar de maneira autônoma no restante do período, à medida que as atividades do livro de experiências aconteçam. Vocês devem ter reparado que em toda essa minha explicação eu apenas posicionei os envelopes, as abas, os bolsos e não efetuei a colagem. Vejam, eu fiz essa escolha de não aplicar cola porque eu precisava manipular várias vezes para todos os lados as partes do portfólio para mostrar a vocês. E à medida que a gente efetua a colagem dos itens, nós não podemos mexer no elemento porque a cola ainda não secou. Por isso a minha recomendação é para que vocês realizem a elaboração de cada parte do portfólio a cada dia da semana. Então, se vocês realizarem essa composição por partes, vai permitir que a cola fique bem seca e assim será possível manipular com segurança o portfólio. Eu fiz essa escolha então porque se eu passasse cola e mexesse no portfólio, a cola não teria secado devidamente, a peça poderia cair ou poderia alterar a posição e ficaria colada de uma maneira inadequada, talvez até impedindo a utilização do elemento. Então fica essa dica também para que vocês organizem-se para realizar a preparação do portfólio em partes, de modo que haja tempo suficiente de um dia para o outro para que a cola seque e assim a criança possa manipular as peças com autonomia e sem riscos de rasgar alguma peça ou fazer com que ela saia do lugar. E dessa forma, o portfólio ficará devidamente montado para ela poder utilizar nos encaminhamentos, sejam nas propostas e brincadeiras realizadas com vocês em casa ou então com o professor, caso os encontros presenciais na escola possam acontecer. O portfólio estará prontinho para receber toda a trajetória, todos os registros que evidenciam a trajetória da criança nessa temática que selecionamos para compor o início do segundo semestre no grupo 4.